Diz assim a palavra do Senhor: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom. Por isso, não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras, de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos, e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça, e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria, e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite e não passe por ele. Afaste-se e não se detenha, pois eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam da maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem o em que tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos lábios a maldade. Olhe para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Profundo, não? Graças a Deus. Desde a manhã, nós estávamos falando que é um momento muito oportuno para refletir e para repensar a nossa caminhada, principalmente relacionada à nossa espiritualidade. Por quê? Porque no decorrer de um ano, no decorrer da vida, fatalmente nós podemos desviar. Fatalmente nós podemos, talvez, trazer para as nossas vidas princípios e valores que, na verdade, não vão de encontro com a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. No domingo passado, a gente foi convidado, pela palavra, a renovar as nossas mentes, a não nos formatarmos a padrões que não são padrões do próprio Deus, daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, repensando nisso, é oportuno iniciar um novo ano refletindo sobre a nossa caminhada, principalmente sobre aquilo que tem regido sua vida, em termos de princípios, valores, verdade, não verdades. Falei verdade, não no plural, porque nós temos uma verdade, que é a palavra do Senhor. Portanto, o convite que eu te faço nessa noite, e já abro com uma pergunta, é: como está o seu coração? E eu não estou falando desse órgão
que tão recentemente, porque querem vocês acreditem ou não, somente no final do século XVI, início do XVII, que realmente se definiu o coração como um órgão responsável pela circulação de sangue no corpo humano. Na verdade, a conotação que nós damos a ele de coração que gere emoções, que gere, na verdade, sentimentos, aquilo que gere aquilo no íntimo mais profundo do ser humano, e curioso até, o bom de preparar a palavra é isso, que a gente vai se aprofundando no conhecimento de algumas coisas. Interessante que quem usou pela primeira vez esse termo em trazer ao coração a responsabilidade de gerir sentimentos mais íntimos do nosso ser, foi a cultura judaica. Foi a cultura judaica. Alguns mais céticos declaram, é que eles não tinham conhecimento claro do que acontecia no corpo humano, portanto, quando havia aquela liberação de adrenalina e que o nosso coração, muitas vezes, diante de alguns acontecimentos, emoções, situações, o peito aperta ou o coração dispara, coisas desse tipo, então eles acreditavam que o coração estava altamente ligado à questão de gerir emoções. Mas tudo bem, não faz mal. O próprio Senhor Deus aceitou que fazer esse paralelo não haveria mal algum e nem prejuízo nenhum para nós. Portanto, quando eu te pergunto como vai o seu coração, eu não sou cardiologista, não estou preocupado com como está o seu colesterol, ainda que é bom a gente se preocupar. Nós estamos falando do coração no sentido das nossas emoções, daquilo que gere os nossos sentimentos mais profundos. É essa a pergunta que eu te faço nessa noite. Porque o texto que nós acabamos de ler, o livro de Provérbios, é isso que ele nos convida a fazer um exame de como está o nosso coração. Ele trata de um assunto muito precioso aos olhos de Deus, que é a sabedoria. E não confunda sabedoria com conhecimento. Conhecimento, temos pessoas abastadas de conhecimento. Conhecimento e informações novas nunca foi tão fácil de obter nos nossos dias. Tanto que as pessoas normalmente estão navegando em águas rasas em relação ao conhecimento. Porque são tantas informações, é tanta coisa que chega até nós, que as pessoas não mergulham mais no conhecimento mais profundo, mas nadam em águas mais rasas, nada muito profundo. Ninguém parece que conhece tudo realmente profundamente, como a gente era obrigado a conhecer em décadas passadas. Mas não é de conhecimento. Não é daquilo que o seu intelecto precisa para você passar num concurso, gerar algumas funções lá no seu trabalho, algumas habilidades comuns aí do seu dia a dia. Não é desse conhecimento. Nós estamos falando de sabedoria. E sabedoria é algo muito mais profundo. Sabedoria está um pouco mais ligado a essa questão de sentimentos e valores e princípios que estão mais apegados ao íntimo do nosso ser. Uma coisa mais profunda. O convite desta noite que o salmista faz, e ele reflete, e ele se lembra de quanto o pai se esforçou para que ele buscasse sabedoria, e de quão especial e importante é a sabedoria. E eu creio que Salomão, falando de Davi, Davi não tinha condições de oferecer uma sabedoria no sentido de dar vida. Então quer dizer que nós estamos vendo aqui que era a sabedoria do próprio Pai, do próprio Senhor, do próprio Criador que estava sendo transmitida para Salomão. Porque era uma sabedoria capaz do quê? De dar garantia de vida. Uma vida mais abundante, uma vida mais plena. Uma vida que podia diferenciá-lo de outras pessoas. Uma vida que pudesse realmente ser, na verdade, gerida pelos princípios e valores que estavam lá, no íntimo do seu ser. E é que aquilo realmente refletiria no seu caminhar, nas suas decisões. E foi assim que foi marcada a vida de Salomão, considerado um dos homens mais sábios da história da humanidade. Por quê? Ouviu um pai que dizia, busque a sabedoria de Deus. Orou a Deus pedindo sabedoria. Lhe foi concedido esse presente, essa dádiva, que poucos homens muitas vezes valorizam. Os homens valorizam muito sim, conhecimento. Eles gostam muito de
cada vez mais um intelecto mais provido de conhecimento, mais sabedoria, são poucas pessoas que a gente vê praticando. E muitas vezes você encontra ela em lugares que você esperava não encontrar. Porque você muitas vezes encontra ela em gente desprovida de diplomas, de ter cursado melhores universidades. Muitas vezes você encontra ela diante de um homem, uma mulher simples do campo, onde a vida muitas vezes maltratou, pessoas que muitas vezes te dão lições de sabedoria e você se pergunta, de onde ela aprendeu isso? Como diziam de Jesus, né? Jesus caminhando, como ele é diferente, com que autoridade que fala, que sabedoria que ele tem. E nós somos convidados a seguir os passos do Senhor, a buscar no Senhor essa sabedoria, a fazer uma gestão melhor do que nós temos aprendido e colocado em prática na nossa caminhada. Então a pergunta é, o que tem realmente ocupado espaço, principalmente no seu coração? Quais princípios? Quais valores que podem ser observados nas suas atitudes, nas suas decisões, no seu caminhar diário? Vivemos dias difíceis, porque um dos maiores problemas dos nossos dias, qual é? As doenças relacionadas a quê? Às emoções, aos sentimentos mais íntimos. Enquanto vivemos momentos espetaculares na tecnologia, nunca tivemos décadas, é chamado de revolução o que tem acontecido nas últimas décadas, em descobertas de novas tecnologias, coisas que há 20 anos atrás a gente não acreditava que fosse possível, hoje muitas vezes nós temos já em nossas mãos, já utilizamos essas tecnologias. As tecnologias têm permitido que muito da saúde física, cada dia coisas melhores a gente tem oferecido para o nosso corpo, para a nossa saúde, e isso tem feito com que a expectativa de vida das pessoas aumente cada dia mais, não só do brasileiro, mas como em todos os lugares do mundo, a expectativa de vida, a tendência é aumentar devido às descobertas daquilo que pode ser melhorado em relação aos benefícios para a saúde do corpo humano, mas algo tem assustado a saúde pública. A gente não tem conseguido tratar as emoções das pessoas. A gente não tem conseguido curar alguns problemas relacionados aos seus sentimentos. E fatalmente isso tem preocupado tanto as pessoas, e isso tem chegado muito perto de nós. Nós temos vivido isso muitas vezes no seio das nossas famílias, dentro dos nossos lares. Sem motivos aparentes, muitas vezes, nós temos pessoas sofrendo com o mal do século, que é relacionado aos seus sentimentos, às suas emoções, aquilo que está lá mais no íntimo do seu ser. E a gente se pergunta o que está acontecendo, o que está de errado, como não conseguimos achar solução para isso? Mas há solução, há um convite diário sendo feito a nós para a gente reavaliar a nossa caminhada, reavaliar aquilo que tem formatado os nossos valores, os nossos princípios, aquilo que tem realmente norteado as nossas vidas. Mas muitas vezes nós temos abraçado muito mais valores que têm nos consumido, que têm nos adoecido, do que os valores bons, agradáveis e perfeitos de Deus. E não é fácil reparar como que isso está acontecendo no nosso dia a dia. Não é difícil, não é nada difícil. Se você prestar atenção no que as pessoas falam, nos seus comportamentos, no que elas publicam nas redes sociais, você começa a olhar com um certo cuidado, até porque você tem que começar a olhar com certo cuidado, porque nós também estamos sendo formatados por essa cultura, por esses valores e por esses princípios. Então a gente tem que olhar uma vez, mais uma vez, e examinar pela terceira vez, porque se a gente não tomar cuidado, a gente acha que aquilo é inofensivo. Não faz mal nenhum. E quem muitas vezes levanta a bandeira contra aquilo é algum radical, algum fanático, alguém que não merece eu ouvir.
Resumidamente, já estamos nos formatando e nos deixando levar por aqueles valores que não são valores, que não vêm do coração de Deus para as nossas vidas. Ao longo dos dias, ao longo dos anos, eu sempre olho para as redes sociais com esse cuidado. O que as pessoas têm postado? O que elas valorizam? Diante de situações difíceis da vida, o que elas postam? O que elas dizem? Como que elas respondem a momentos de frustração, decepção, de crises de relacionamento? O que elas têm postado? E é assustador o que as pessoas têm postado. Revela muito dos valores e princípios que estão ocupando lugar nesse coração. Eu gostaria que o Gui colocasse aí para a gente alguns posts, tá? Se de repente você se deparar com um que você já usou, não fique constrangido, tá? É momento da gente olhar mesmo juntos, com cuidado. Próximo, Gui, vamos lá? Escolha ser feliz do seu jeito, não importa o que os outros digam. E essa outra frase aí segue muito nas redes sociais e nos posts das pessoas. Eu tenho o direito de ser feliz. Não há mal nenhum. Ao primeiro olhar. Mas essa frase contém toda a vaidade, egoísmo e individualismo que permeia os nossos dias. Essas frases, elas são seguidas muitas vezes de pessoas que estão terminando relacionamentos, que estão frustradas, decepcionadas com outras pessoas, consigo mesmas, e aí elas abortam tudo que estão fazendo, deixam para trás muitas vezes filhos, porque elas acreditam que em nome ao direito de ser feliz, e a gente tem esse direito, e não importa o que os outros digam, porque isso também nos nossos dias tem se tornado uma outra questão, não importa o que os outros digam, cada um tem a sua verdade, então são muitas verdades que estão correndo por aí, e cada um abraça a sua, e então essas pessoas não estão mais querendo ouvir e nem se importar com o que os outros estão falando. O que importa é que elas buscam constantemente essa felicidade individualista, egoísta e que permeia a cultura dos nossos dias. Então, no primeiro olhar, problema nenhum. Eu tenho o direito de ser feliz. Realmente, Deus também deseja que você seja feliz, mas não à custa de romper com pessoas, abandonar membros da família, se decidir por si só. Como se você fosse alguém que eu não posso gastar tempo da minha vida nessa condição, nessa situação, com aquela pessoa. Para vocês terem uma ideia, nós temos, isso as pesquisas mostram, as pessoas estão tendo filhos cada vez mais tarde e cada vez menos filhos, porque as pessoas não querem mais doar parte do seu tempo, porque elas acreditam que é muita perca de tempo, cuidar de uma criança, gerir uma família. Até porque elas se casam, elas fazem um contrato, e que se elas, qualquer momento, sentirem-se infelizes, elas vão romper e vão quebrar esse contrato. Porque não permeia nessas mentes frustração e decepção, nenhum tipo de dor. Então, é a frase dos nossos dias. Em nome do direito de ser feliz, eu vou romper com tudo e com todos, e eu tenho uma visão utilitária das pessoas e descartável. Eu utilizo para o meu bem, como se fosse um bem de consumo, enquanto você me satisfaz, ótimo. Quando você deixa de me dar satisfação, eu dispenso. Então a gente tem que olhar para essa frase com muito cuidado. Mais uma, Gui. Essa é complicada. Quando doer, exclua. Quando incomodar, evite. Quando chatear, ignore. Quando fizer mal, saia de perto. Não podemos mudar as pessoas, mas podemos gerenciar as nossas vidas. Marcelo, eu não posso ficar perto de quem me atrapalha. O próprio Deus diz que quem não se ajunta se espalha, de que como poderão andar dois juntos se não tem comum acordo, em pensar igual. Pessoas que me fazem mal, eu tenho que tomar um certo cuidado. Mas cuidado. Quando doer, exclua.
Será que tudo que faz doer tem que ser excluído das nossas vidas? Nós mesmos, individualmente, cada um de nós, provemos dor em outras pessoas, causamos dor em outras pessoas. Se nós formos nessa ótica de que tudo que faz doer deve ser excluído, então vamos ter que arrancar até as unhas dos pés, né, das mãos, porque de vez em quando até a unha dói, né? Os dentes dói, né? Então a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado. Quando incomodar, evite. Muitas vezes aquilo que você vê como incomodar, às vezes é a tua salvação, talvez é alguém querendo te ajudar, é alguém querendo te exortar, mas é muito difícil exortar alguém nos nossos dias. As pessoas não estão mais passivas à exortação, à correção, a conselhos. É complicado. Quando chatear, será que nós não chateamos ninguém? É assim que tem acontecido. As pessoas têm mudado de igreja, não ficam mais nas igrejas, não conseguem caminhar por um longo período com mais ninguém, porque rapidamente a gente se chateia, porque nós somos chatos. A gente tem uma capacidade ótima para chatear os outros. Afinal de contas, nós temos muitas vezes gostos, opiniões diferentes a respeito de tantas coisas, então como não se chatear? Como não aprender a lidar com isso? Então, para não se chatear, é melhor, em vez de eu aprender a lidar com isso, é melhor eu excluir, não conviver junto. É assim que funciona? Quando fizer mal, saia de perto. Não podemos mudar, realmente nós não podemos mudar a pessoa, mas nós podemos oferecer um Deus que pode nos transformar, porque é assim que Ele tem feito comigo e tem feito com vocês. Deus nos ama o suficiente, Philip Yancey diz isso, Deus nos ama o suficiente e nos aceita do jeitinho que nós estamos, mas Ele nos ama demais para permitir que nós continuemos os mesmos. Então Deus é um Deus de transformação, um Deus de restauração, de mudança, de transformação de caráter, de tudo isso. Se nós não estamos aptos a isso, não estamos deixando isso acontecer conosco, há algum problema com a gente. Temos que ficar atentos. Próximo aí, Gui. Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto do meu cachorro. Essa é a top do ranking aí, a top 10. Uma das mais publicadas nos últimos tempos. Eu amo os animais. E eu acho que animal realmente tem que ser bem tratado. Só que eu acho que até um mal nós temos feito para os animais. A gente não tem respeitado eles. A gente quer que o cachorro vire nosso filho. Né? Quantos cachorros por aí nós somos chamados de filhos e filhas? Né? Coitado do cachorro, um sofrimento. Porque ele deseja tanto ser cachorro, né? Correr atrás do gato, pegar o carteiro. Né? A gente tem que deixar o cachorro ser cachorro. Né? Mas a gente quer mudar até a conduta, né, como deve ser um cachorro. E pior, quanto mais eu convivo com gente, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu quero ficar longe delas e mais eu gosto dos animais. É praticamente isso que nós estamos dizendo. E isso é impossível? Não, não é impossível. Claro que gente, acabamos de falar, gente é chato. Nós somos chatos, promovemos momentos de dor na vida de outras pessoas, muitas vezes com as nossas atitudes erradas, precipitadas ou incompreendidas, eu não sei. Então não é difícil você, de repente, adotar isso na sua vida. Você preferir estar com um animal do que com gente. Se você ligar a televisão, rapidamente você vai falar, não, Marcelo, mas a frase está certa. Você já ligou o jornal pela manhã ou à noite? Você viu o que está acontecendo, o que o ser humano está fazendo com a natureza, com o dinheiro que era para ser colocado nos serviços públicos, quanta corrupção, quanta coisa. Então, você não ache que é muito difícil você gostar dessa frase, não, que não é difícil nos nossos dias, mas é um exercício e uma coisa para se pensar. Próximo post. Bandido bom é bandido morto. Quem já ouviu essa esse ano? Eu ouvi ela milhares de vezes. E não venha correr. Não é só o ímpio, cristão, membro de igreja, postando esse post. Bandido bom é bandido morto. Tive até que apagar o palavrão que está lá atrás. O que tem menos de 18 anos, não tenho nada com isso. Se é bandido, bandido bom é bandido morto. Certo? Em nome de ideologias e de tantas coisas que têm acontecido por aí, a gente abraça frases como essa e não vê problema nela.
bandido não é ser humano. E também é fácil de você concordar com essa frase, porque já me falaram, você já foi assaltado? A sua família já sofreu algum tipo de violência? Então é por isso que você fala isso, que se o dia que você for assaltado e sofrer algum tipo de violência, você vai levantar essa bandeira aí também. Então, eu concordo. Eu sou humano e passivo de ter as minhas emoções realmente afetadas em momentos de crise, momentos de dificuldade, frustração, decepção, de dor, naturalmente. Tem mais alguma, Gui? Acho que não, né? É isso. Percebeu então como não é difícil da gente observar como está o coração nosso, pelo aquilo que a gente valoriza, pelo aquilo que a gente posta? Eu nem quis mexer com as publicações políticas, porque já iam achar que sou a favor do partido A, eu sou do partido B e eu sou antipartidarista, então eu nem quis me comprometer. Só que a política também revelou muito do que tem de valores gravados em nossos corações. Ela fez muita coisa bonita acontecer esse ano, para não dizer muito feia, né? Então a gente tem que pensar, a gente tem que reavaliar, repensar tudo isso que temos chamados de valores e princípios que tem gerido a nossa vida. Portanto, que valores e que princípios podem formatar o nosso coração, que podem realmente trazer para o coração nosso benefícios para o mal que está acontecendo nos nossos dias, para corações doentes, para sentimentos e emoções que muitas vezes estão realmente mostrando que as pessoas estão adoecidas? Somente Deus. Nós precisamos pegar o manual de vida e começar a utilizá-los diariamente. O manual de vida é a palavra do Senhor para nós, porque lá está tudo daquilo de quem nos projetou. Foi Deus que nos projetou, não foi? Eu sempre brigo com isso. Diz que o Brasil é um dos países que tem um ranking horrível na relação de defeito de produtos eletrônicos. Mas vocês não sabem o porquê que a grande maioria dos aparelhos eletrônicos no Brasil apresentam defeito. Mau uso, porque não lê o manual. Vocês acreditam que as pessoas quebram os aparelhos na hora de tirar da embalagem? Quebram os aparelhos na hora de tirar a embalagem, porque eles não leem o que está escrito nem na embalagem. O lugar que tem que abrir, onde tem que puxar, a prisilinha que tem que soltar. E a gente tem feito o mesmo com as nossas vidas. Temos feito mau uso. Mau uso por quê? Porque a gente não lê o manual de vida que Deus deixou para nós. Temos que tomar cuidado com isso. Precisamos gerir esse nosso coração e formatá-lo e trazer valores e princípios que realmente são da vontade de Deus para as nossas vidas. E a gente observa isso quando a gente negocia, quando a gente se relaciona, quando a gente dá a nossa opinião a respeito das coisas que estão acontecendo. Então, quando você percebe que esses valores estão distorcidos, uma luz vermelha acende no painel das nossas vidas que tem alguma coisa errada. E nós precisamos buscar a orientação de Deus para que os seus ensinamentos, os seus valores e os seus princípios realmente estejam formatando as nossas vidas. Buscando, sendo orientado assim como aqui Salomão foi, buscando essa sabedoria, a sabedoria divina. A sabedoria divina, essa sim, que faz morada lá no nosso mais íntimo ser e que pode transformar nossas vidas. Eu sempre digo, o coração é chamado de provedor do quê? O que mais se promove nesse aspecto, pensando no coração como esse que gere sentimentos e emoções, ele é um provedor do quê? De amor, não é isso? Sempre quando eu coloco eu amo alguma coisinha, eu tenho um coraçãozinho lá no meio, não é mesmo? Porque nós acreditamos que o coração é ele que provê amor. E quem é essencialmente amor? O próprio Deus. Portanto, quem tem que estar preenchendo esse coração para que ele seja um provedor de amor na sua vida? O próprio Deus tem que estar ali, preenchendo, formatando, gravando os seus princípios, os seus valores, a sua vontade na sua vida, para que você possa prover amor. E é interessante que definições de amor nos nossos dias são muitas, só que Deus é perfeito na sua definição.
Lá em Coríntios 13 nós temos uma definição de amor. Um amor que não é o quê? Individualista, que não é egoísta, que odeia a injustiça, que não quer o mal de ninguém, que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Prestou atenção? Imagina para a cultura dos nossos dias um amor desse tipo? Dizer que é um amor que tudo sofre, que tudo espera, que tudo suporta? Não tem ninguém querendo esperar, nem sofrer, nem suportar nada nos nossos dias. Então nós precisamos repensar. Como é que nós podemos amar o nosso cônjuge, a nossa esposa, os nossos filhos da maneira correta, dar a dose de amor certa, tendo esse amor, essa provisão de amor de Deus no nosso coração. Por isso que Deus não nos pede para amar Ele em primeiro lugar, por uma questão de insegurança. Deus não é passivo desses sentimentos, de insegurança, ciúmes. Não é isso. Deus, quando nos convida a amar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, é porque, para nós, isso é vital. Se nós não amarmos a Deus acima de tudo, em primeiro lugar nas nossas vidas, nós não podemos amar o nosso semelhante. Nós não podemos amar nossas esposas, e as esposas, seus maridos, seus filhos da maneira correta. Só podemos usufruir e prover amor da forma autêntica, genuína, de acordo com a boa e agradável vontade de Deus, se esse amor vier da provisão do próprio Deus em nós. Nós não conseguiremos dizer como o apóstolo Paulo: terminei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé, desprovidos desses valores. Porque é impossível terminar uma carreira numa condição dessa. É impossível continuar combatendo o bom combate com concepções tão mal definidas sobre o que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E eu não estou falando de perder salvação, até porque nós presbiterianos não acreditamos nisso. Mas a nossa vida pode ser muito difícil se nós não obedecermos a Deus. Porque há um convite da parte de Deus que cabe a nós. Há um verbo aqui que diz o quê? Que nós devemos cuidar do nosso coração. Que nós devemos o quê? De alguma forma, é com a gente. Que nós devemos guardar. O verbo é na nossa pessoa. Cabe a nós esse exercício. Salvação cabe a Deus, é graça, favor imerecido. Ele nos alcança, basta você crer. Não precisamos de mais nada. Agora, a gestão da vida, a caminhada diária, para que ela seja boa, para que tudo nos vá bem, para que tenhamos longos dias de vida, e não quer dizer que teremos ausência de dificuldades ou de problemas, mas só vai ser diferente, só teremos uma vida abundante quando nós aprendermos a guardar esse coração. Guardar desses valores que não são valores e princípios que Deus está nos oferecendo, mas valores e princípios que vêm lá de fora. Sentimentos que não deveriam ser alimentados. E aí eu te pergunto, se o coração é esse provedor de sentimentos, falamos do amor, que outros sentimentos você tem alimentado, eu e você temos alimentado? Como eu falei, em 2019, principalmente nas questões políticas aí, a gente viu muito um discurso de ódio, um discurso de exclusão de pessoas por pensar diferente, por ter convicções diferentes. Por muito pouca coisa as pessoas declaravam guerra e demonstravam ódio por opiniões contrárias às suas. Será que sentimentos como esse é os que têm que ser alimentados em nosso coração? Aí perguntamos, por que nós temos adoecido? Por que será que nós temos adoecido emocionalmente? Porque nós temos dado vazão, alimentamos sentimentos, especialmente como o ódio. Quantas pessoas em relacionamentos próximos, nora com a sogra, sogro com o genro, cunhados, tantas situações familiares que demonstram o quê? Que o sentimento que tem sido alimentado é qual? O ódio. Enquanto Deus nos convida para alimentar qual sentimento? O perdão. Mas perdão, poucas pessoas têm a definição certa sobre ele. E a definição que eu mais gosto é aquela: perdoar é ficar no prejuízo. Que negócio é esse?
Para os nossos dias, loucura. Perdoar significa ficar no prejuízo. Eu sempre costumo dar um exemplo. Se alguém agora ali fora bater no seu carro, se você for agir com perdão, você tem que ficar no prejuízo. Porque se a pessoa falar, não, vou levar seu carro na melhor concessionária, na melhor oficina, e vou restaurá-lo, vou deixá-lo ele do jeitinho que ele era, isso não é perdão. Não adianta você abrir a palavra perdão nessa história, porque a única coisa que ele está fazendo é praticando a justiça. Você estava tendo um prejuízo, estava sendo lesado, ele está reparando um dano que ele te causou. Reparado o dano, não carece de perdão, porque a definição mais correta para perdão é ficar no prejuízo. Perdoar quer dizer, apesar do mal que você me causou, daquilo que você me trouxe, do prejuízo que eu estou sofrendo, eu te perdoo. Eu te perdoo. Mas as pessoas têm tido dificuldade para encarar perdão dessa forma. Eu só perdoo se ela ou se ele me procurar, se ajoelhar, fizer isso ou acontecer aquilo. Esqueça. Isso que você está querendo não se chama perdão. O perdão que Deus quer que eu e você exercite é simplesmente esse: ficar no prejuízo. Ficar no prejuízo. E mesmo assim dizer, continuamos caminhando, eu te perdoo. É assim que funciona. Mas o problema dos nossos dias qual é? Porque temos adoecido, temos nos apropriado de princípios, de valores, de sentimentos que nada tem a ver com aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. E por último, pedir restauração, pedir um novo coração, pedir perdão, se arrepender. Davi é um homem assim como eu e como você, mas ele recebe o título de o homem segundo o coração de Deus. E isso muitas vezes faz as pessoas pensar que ele seja feito de um material diferente do meu e do seu. Talvez ele seja de uma espécie que se difere muito da nossa. Não. Talvez tenha até pecado tanto mais do que alguns de nós. Mas ele tinha uma grande habilidade, que foi enaltecida e vista por Deus, de reconhecer o seu pecado, reconhecer a sua pequenez, a sua fragilidade e os seus erros. Por isso reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Um homem que reconhece a sua fragilidade e de que todas as vezes que tentou por si só, se deu mal. E que devemos ser altamente dependentes de Deus. E Deus tem todo o prazer em nos dar um coração novo, em regenerar o nosso coração, em transformar o coração nosso. Em Ezequiel, capítulo de número 36, verso 26, diz assim a palavra do Senhor: darei a vocês um coração novo, e porei espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Será que Deus está falando do coração que bombeia o sangue? Não. Ele está falando do coração que gere emoções e sentimentos. Ele está falando de gente que estava com a vida petrificada, porque o seu relacionamento com Deus, os valores, os princípios, os sentimentos que brotavam na vida daquela pessoa, que emanavam das suas decisões, dos seus relacionamentos, já estavam petrificados. Já não tinham mais vida. Já não tinham mais traços daquilo que é a vontade de Deus. Portanto, Deus faz um convite para mim e para você nessa noite, assim como Ele fez aqui em Ezequiel. Ele tem todo o prazer em nos dar um coração novo para começar o ano de 2020. Talvez ao longo da caminhada a gente nem percebe, mas o coração vai endurecendo. O coração vai se apossando de valores, de sentimentos que estão comuns aí afora nos nossos dias e muitas vezes adentram pelas portas dos nossos lares. E muitas vezes os valores de Deus estão longe, estão só lá, no seu intelecto, não passa de mais um conhecimento. Você conhece a Bíblia? Oh, claro que eu conheço.
Todos os livros. Se você me pedir um verso agora, eu te falo até o endereço que está aí na Bíblia. Grande coisa. Se ele não fez a maior viagem que diz que há, que é da mente até o coração que gera emoções, do coração onde as coisas se frutificam e se revelam na sua vida, no seu caminhar, pouco efeito tem isso. O que Deus está preocupado mesmo é se esse coração está sendo como uma esponja absorvendo os valores e princípios de Deus. E tem deixado de ser um coração de pedra e agora um coração de carne, um coração verdadeiro. Um coração segundo a vontade de Deus. Está aí um desafio para nós. Grande. Para todos nós. E é diário. Não adianta você pensar que isso acontece uma vez só. Aconteceu lá no primeiro domingo do ano, eu fiz esse exercício lá na igreja. Não. É diário. Você tem que estar atento o tempo todo e pedir que as misericórdias do Senhor se renovam em sua vida a cada manhã, para não sermos consumidos por valores, por princípios, por vontades que não vão de encontro com a vontade de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus possa transformar as nossas vidas. Eu esqueci até de comentar aqui de uma canção. Coração não é coisa simples como você pensa, não. Eu gosto de uma canção de uma banda do Paraná, chama A Banda Mais Bonita da Cidade, e o nome da canção é até sugestivo, chama Oração. E diz assim: meu amor, esta é a última oração para salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na despensa. Cabe o meu amor, cabe 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Eu gosto dessa música porque ela traz o quão complexo é o nosso coração e quantas coisas podem preencher o nosso coração. Olha só, cabe até mais do que numa despensa, cabe até uma penteadeira. Quem já viu uma penteadeira? Estou falando de coisa da minha época, né? Penteadeira é de doer, mas já existiu isso aí, tá? Um balcão com um espelho, tá? Onde ficava lá a maquiagem das meninas, né? Hoje tem outro nome, mas na minha época chamava penteadeira. E a canção ainda lembra disso. Que Deus nos abençoe. E coração não é simples como você pensa. Deixa Deus moldar, deixa Deus transformar. Peça um novo coração, deixa Deus gerir suas vidas. Lute, deseje os princípios e valores de Deus, mas mais que isso, que eles frutifiquem na sua vida. Como? Que ele reflita nas suas decisões, nos seus negócios, no seu caminhar, nos seus relacionamentos. Fácil, nunca foi fácil, e nem Deus disse que seria, mas uma coisa ele nos disse, que ele nunca nos abandonaria. Que Deus nos abençoe.